região, hein? Não, mas exatamente isso, se vai ser finalista, se vai ser campeão ou não, está muito cedo para a gente falar sobre isso. Só que deu uma mudança grande, deu uma alegria no futebol, deu a seleção brasileira jogar, para que você tenha uma ideia. Tem jogadores ali que nem sequer te conhecem, né? Então nós temos que dar esse respaldo, vamos aguardar amanhã a seleção brasileira jogar contra a Espanha também, acredito que eles devem repetir a mesma escalação, e é lógico que isso aí ele vai testando os jogadores, aí tem muita coisa ainda pela frente, então ele deve testar os jogadores, e ver como é que ele vai formar essa equipe aí para a Copa América que vem aí, né? Copa América agora em junho, pesadão, hein? Pesadão. Inclusive algumas comparações. Ontem eu assisti colegas do jornalismo comparando com o início do Fernando Diniz. O Fernando Diniz também começou com vitória e de goleada. Só que foi contra a Bolívia, né? Dessa vez tinha uma Inglaterra ali do outro lado, né? Dá pra comparar, Diniz? Não dá pra comparar. Isso aí eu acho uma mediocridade muito grande de qualquer cronista esportivo, qualquer comentarista, de querer comparar, né? Querer comparar a Inglaterra com a Bolívia, né? Então, mesma coisa que você comparar de Ney Faisal com o Parente, né? Mesma coisa. Então, querer comparar a estreia do Diniz, no meu modo de ver, foi uma catástrofe na seleção brasileira. O pior treinador que já passou, fora o Lazzaroni, aquele foi pior ainda. Aquele deixou a seleção brasileira capenga em 1990. Nós saímos cedo da competição. E esse Diniz, na seleção brasileira, não é porque ele está fazendo um bom trabalho no América, é questionável o trabalho dele no Fluminense. É questionável aquele modelo de jogo dele, né? Ele queria fazer isso na seleção brasileira, ele não conseguia comandar a seleção brasileira. Por que ele não conseguia? Ele queria xingar. Ele gosta de xingar os jogadores. Só que a seleção brasileira vai xingar dele. O cara fala para ele assim, ei, você jogou ontem. Tem isso também. Mas ele, no meu modo de ver, é importante essa mudança para que o Brasil retome a sua colocação nas eliminatórias da Copa do Mundo, né? Daqui a pouco vai jogar. E é lógico que o Brasil faz muito bem de jogar com o europeu. E nós não vamos comparar a Inglaterra com a seleção da Bolívia, com todo respeito. Com todo respeito, exatamente. Daniel Valdez, você assistiu a partida. Eu gostaria que você me dissesse a avaliação sobre o primeiro tempo da seleção brasileira contra a Inglaterra. A Inglaterra começou já dando umas cavucadas, mas a seleção brasileira também era muito reativa, né? Ao mesmo tempo que ela sofria uma pressão inglesa, ela oferecia riscos à Inglaterra. Inclusive no primeiro tempo foram 7 gols desperdiçados, muito pela eficiência do goleiro, né? E também muito pela incapacidade dos jogadores ali da seleção brasileira em finalizar essa bola aí. Vinícius Júnior, salvo engano, ele desperdiçou 3 gols no primeiro tempo. O Paquetá teve um gol no travessão, aquela parecia que ia entrar. Teve uma bola na trave, salvo engano, também do Paquetá. Não foi do Rafinha, né? Bom, não vou lembrar agora. Mas a seleção brasileira teve 7 chances reais de gol, né, em que os zagueiros só assistiram a bola indo em direção ao gol da Inglaterra. Como que você avaliou aquele primeiro tempo da seleção, Daniel Valdez? Gabriel, bom dia, Dinan. Obrigado por me deixar participar. Gostei do jogo, muito do jogo e começou sentindo um baque. Daí eu acho que eles assustaram-se. E daí lembraram a que vieram, né? E eu acho que vocês estavam comentando sobre a diferença entre Diniz e Dorival. E eu tenho uma opinião. Minha opinião é que os jogadores estão com uma cabeça diferente. Acho que eles viram que não temos alguém experiente em seleção para nos centralizar. Acho que hoje em dia essa seleção não conta mais como craques de Neymar, não conta mais como craques como Felipe Coutinho, que deixaram a desejar a seleção, mas que eram para fazer justamente esse trabalho de transição entre a nova geração e a antiga geração. Então acho que são jogadores com cabeças diferentes, né? O Vinícius Júnior, Paquetá, para mim foi o grande destaque da partida. Sem dúvida. Porque você pode botar Rodrigo, foi muito firme,
Vinícius Júnior fez o que deveria fazer, embora tenha perdido gols, né, que não deveria perder. E que não costuma perder. Endrick, oportunista, tá ali. Fez a função de centroavante certinho. Mas para mim o Paquetá foi o grande nome do jogo, né? Fez determinadas faltas, não sei se foram necessárias ou não para assustar o time, a seleção da Inglaterra, mas para mim são jogadores com uma cabeça experiente. Não estão esperando um grande craque, todos ali já são craques, estão entrosados. A seleção, lembrando que o trio de ataque é todo espanhol. Exatamente. O meio-campo é todo inglês. Então eu gostei. E a linha de zaga é 80% Brasil, futebol brasileiro. São jogadores que tentaram tabelinhas ali desde a defesa, não se acanharam, então fiquei muito confiante, gostei da partida. São jogadores com mentalidade diferente. Não dá para comparar Bolívia com Inglaterra, mas gostei muito do jogo. Adnan, como que você avalia esses jogadores? O Daniel, ele tocou em um assunto aqui que eu achei interessante, eu não assisti ninguém falar a respeito, que é sobre a genialidade, né? Porque craque, a seleção brasileira ontem tinha muitos, mas a genialidade, por exemplo, eu não concordo que o Felipe Coutinho é um gênio, mas acredito que ele seja mais um craque, ele é substituível, mas o Neymar é um gênio, ele tem jogadas geniais, só que eu percebo que nessa seleção brasileira, né, pelo menos nesta geração, Rodrigo, Vinícius Júnior, o Rafinha, havia mais comprometimento com o campo do que com a própria imagem, como o Neymar, por exemplo, que o Neymar é genial, ninguém discute, mas será que ele tem o comprometimento necessário para ganhar uma partida? Isso nós assistimos no jogo de ontem. Como que você avalia, Adnan, esses novos jogadores chegando aí à seleção brasileira com esse comprometimento? Ou estou falando abobrinha, como dizia o meu saudoso querido amigo e irmão Jorge Marinho Nader, Adnan? Essa realidade você está certo, não tem mais dúvida. Ontem o Brasil jogou não em função ao Neymar. Não impulsou o Neymar. Mostrou que ele tem que ter um sistema de jogo. Não é igual que ele. Não é igual que ele. Ele sabe jogar sem Neymar. Agora, é importante que o Neymar viu o jogo de ontem, né? Ele volta para a seleção se quiser jogar futebol. Se ele quiser jogar futebol. E não vai ter mais a seleção brasileira jogar em função dele. Toda a bola tem que passar por ele. Não. Teve uma versificação de jogada. Uma hora era Rodriguinho, outra hora era Vini Júnior, outra hora entrava o Paquetá. Foi muito feliz, Daniel, de falar do Paquetá, um espetáculo de jogadores aí. Né? Você vê que ele jogou tranquilo no meio de campo, você vê meio de campo marcando. Ajudou na defesa. Oi? Ajudou na defesa, deu muita porrada também. Você vê os zagueiros sequer se conhecem. Né? Jogar contra a Inglaterra, que vem há 12 anos, formando esses atletas aí, os mesmos atletas. Então, foi muito importante, não é só o resultado, foi muito importante a maneira que o Brasil jogou, a leveza que o Brasil jogou. Essa gurizada aí, pode ter certeza que vão dar muitas alegrias pra gente. Tomara, eu não vi medo. Ontem eu assisti jogadores com comprometimento, com aquele foco de sede, o desejo de disputar cada bola, de brigar por cada bola e de alcançar o resultado que era almejado. E que felicidade, né? O Endrick de acompanhar a jogada do Vinícius Júnior, que seria mais um gol desperdiçado pelo atacante da seleção brasileira, mas estava no lugar certo, como um centroavante costuma estar, e colocou a bola no fundo da rede.